Olá, boa noite. Se vocês estão me ouvindo bem, coloca um joinha, que daí eu já sei que o som tá saindo bem, que às vezes o cara fica aqui falando, né? A pessoa fica falando e o outro nem tá escutando lá do outro lado, né? Espero que estejam todos bem, né? Já sei que aí tá quem tá no Brasil tá passando calor. Tá escutando, que bom, isso é o que é importante, né? Estão passando calor, Jesus amado, né? Mas pensa que logo passa, gente. Daqui a pouquinho vai chegar para vocês aí, aqui chega a primavera e para vocês aí chega o outono, né? Então, daqui a pouco tá na hora de voltar para casa. O Instagram tá com uma listrinha aqui, né, dizendo: estamos avisando seus seguidores. Então, como muitas pessoas também sinalizaram, né, pro Instagram, né, avisar, né, a hora que começava a live. Nossa, do Japão, meu Deus do céu, que horas é aí no Japão, gente? Às vezes eu mando um texto, né, antes de começar a constelação. E daí é muito engraçado, porque dependendo de onde a pessoa tá, eu sempre vou salvar o nome do telefone, né? E aí, quando eu vou salvar o nome, aparece o número do telefone. Então, tem muitos códigos que eu já conheço, tem outros que eu não conheço, né? Daí eu penso, bom, a pessoa sempre sabe qual é a hora do Brasil, né? Então, porque, por exemplo, uma parte dos Estados Unidos é 6 horas, outra parte dos Estados Unidos já é 7 horas de diferença de mim, 8 horas, né? Então, meu Deus, dá uma confusão, né? Então, eu nunca sei. Então, eu pego e falo assim, eu escrevo o texto, né? E eu coloco tal horário, horário de Brasília, né? Portugal é só 1 hora de diferença de mim e para menos, né? E Israel é 1 hora para mais. Então, pronto, o fuso horário de 12 horas de diferença do Brasil. Se você tá 12 horas de diferença do Brasil, no Brasil é 7 horas da noite, então para você é 7 horas da manhã, né? E eu estou às 11 horas da noite aqui. Vocês veem que loucura, né? Por isso que essa internet é uma coisa muito doida, né? Porque ela junta as pessoas. Mas vamos lá. Agora já saiu a faixa e eu botei uma caixinha de perguntas. Infelizmente eu não vou conseguir responder todas, porque, meu Deus, era uma quantidade incomensurável. E eu não sei o que aconteceu nesse começo de ano, né? Essa transição planetária, esse movimento todo que está fazendo no universo. As pessoas estão olhando muito para o relacionamento, né? Tanto é que a gente fez uma enquete no grupo VIP, né? E são vários grupos. E todos os grupos, vocês não vão acreditar, todos os grupos pediram live de relacionamento. Olha que loucura. Abri a caixinha, veio algumas perguntas. Então, vamos lá com as perguntas, né? Vou começar com uma delas, que é assim: tudo que meu marido faz me irrita, até o jeito dele mastigar. Eu adorei essa pergunta. Por que que eu adorei essa pergunta? Porque o meu professor, ele fala muito sobre esse movimento, né, que as pessoas fazem de se irritar com algo pequeno. Então vamos lá. Quando você se irrita com algo pequeno, na verdade aquilo é como se fosse uma cortina de fumaça, entende? Para a gente não olhar o que realmente está ali ou no que eu estou mirando, que não é o meu marido, né? Eu sei porque eu fui fazer uma constelação e o marido falou assim, eu perguntei para ela o que me incomodava. E sabe o que ela me respondeu, Eliane? Eu falei, não, o quê? Ela assim, que o jeito que eu escovo os dentes. Eu falei, oi? Como assim? O jeito que eu escovo os dentes. Isso me irrita, que irritava ela. Então, mas eu não entendi, por que você faz barulho quando escova o dente? Porque eu deixo a porta do banheiro aberta. Porque eu perguntei para ela, fala para mim, o que é que você acha que eu preciso mudar para o nosso relacionamento dar certo? E ela falou, o que me irrita é você escovar os dentes com a porta aberta. Eu falei, nossa querido, que coisa boa, se fosse só isso, né? Você fecha a porta do banheiro e tudo estava resolvido.
Então, na verdade, o que acontece? Essa pergunta traduz muitas vezes o que muitas pessoas que estão aqui, que estão participando, outras que vão assistir depois, né, até por conta do horário, estão muito relacionado a eu me irrito com pouca coisa, porque na verdade aquilo ali não é o ponto-chave. Né? Quando as pessoas vêm constelar, geralmente elas estão, eu coloco o marido, ela olha para a mãe, ou ela olha para o pai, ou ela olha para uma avó, né? Eu boto o homem olhando no relacionamento, ele olha para a mãe, olha para o... Porque, na verdade, por que a nossa vida ela não vai do jeito que a gente gostaria? Porque nós vivemos em constante julgamento com qualquer coisa que nos apareça ou que já apareceu. Então, o que veio lá de trás e que foi julgado, esse nós não conseguimos nos soltar com facilidade. Por quê? Porque é quase como uma crença, sabe? Assim, é uma coisa muito doida. Porque a pessoa, ela escutou algo e aquilo fica dentro dela e ela, por um amor cego, ela faz o quê? Ela começa a trazer aquilo para a vida dela. Então, muitas vezes, o que deve irritar essa pessoa pode ser o jeito de ser da mãe. Mas como nós temos a centelha divina dentro de nós e nós olhamos e pensamos, não, né? Eu não posso pensar isso da minha mãe. Então, às vezes eu projeto, né? Então, tem alguma coisa nela que me irrita profundamente, eu fico me bicando com aquilo ali e daqui a pouco eu tô me irritando com qualquer outra coisa, muitas vezes não é aquilo. Você que fez a pergunta, eu vou te falar. Não é o seu marido que te irrita, né? E quanto mais cedo a gente olha para esse movimento, mais rápido a gente solta e muitas vezes, sim, nós temos condições ainda de olhar para aquele homem ou olhar para aquela mulher e termos um relacionamento. Muitas pessoas perguntam assim, por que eu não consigo sair de um relacionamento? Isso aí já vai ter agora, eu acho que eu vou deixar para responder quando vier a pergunta, tá? Outra pergunta foi, meu marido gasta mais do que ganha. Bom, esse movimento, eu vou dizer uma coisa para vocês, nem tudo que acontece é fixo, entende? Eu muitas vezes eu dou a resposta, porque eu não estou constelando a pessoa, eu dou a resposta dentro do meu conhecimento. Não quer dizer que aquilo é a verdade absoluta, tá? Porque às vezes a pessoa vem com uma dor, eu penso que é uma coisa, quando chega na hora da constelação aparece outra coisa, tá? Então vamos lá. Meu marido gasta mais do que ganha. Geralmente isso está ligado, mais ou menos, o que aparece para mim nas constelações em dois fatores. Primeiro, eu desejo não dar certo. Por quê? Porque quando era mais novo você não vai dar nada, você não presta, você não é um bom administrador, você é isso, você é aquilo. E as pessoas não escutam as coisas boas, porque você pode receber 50 mil elogios, nunca vai bastar. Não é? Você olha e não acredita, mas você escuta uma vez ou duas vezes algo que não é positivo, o que você faz? Você pega aquilo para você. E aí você olha e acredita piamente naquilo que está sendo dito. E aí você acha e leva, não é só o achar, só achar não é o problema é você levar para a vida isso. E aí muitas vezes a vida fica totalmente indo sempre para o lado negativo. Então, eu vou ser aquilo que minha mãe disse, eu vou ser aquilo que meu pai disse. Esse é um movimento. O segundo movimento é um movimento de perder dinheiro, né? A gente olha muito que quando o dinheiro não fica, ele está muito ligado ao pai. Então, às vezes as pessoas escutam meus vídeos, né, e de outros consteladores que seguem e vê um movimento desse. Então, quando a pessoa vem, ela pensa assim, não, eu já sei que é meu pai, eu acho que eu devia constelar meu pai, porque eu acho que é meu pai que está me atrapalhando a vida. Bom, primeiro que não é o pai que está atrapalhando a vida, né? É a pessoa que atrapalha a sua própria vida, porque a gente tem que parar de botar responsabilidade nessas criaturas, porque eles já deram pra gente aquilo de mais importante que existe, que é a vida. Se cada um de vocês hoje aqui tivesse numa situação de morte, você não compraria uma vida. Então aquilo que os nossos pais nos deram foi algo muito grandioso,
né? Então, pode ser essas duas coisas, tá? O perder dinheiro está muito relacionado a pai. Vamos lá. Em todos os meus relacionamentos eu fui traída. Bom, esse é o movimento mais simples, né? Esse é um movimento olhe para sua família. Quem era a pessoa que traiu? Não precisa ser uma traição homem e mulher. Pode ser um outro tipo de traição, entende? O adulterar, na verdade, né? Porque um dos mandamentos é não adulterar. As pessoas acham que adulterar é simplesmente trair, né? É no relacionamento. Não, não é. Né? Adulterar é qualquer coisa que você falta com a verdade, que você está adulterando os fatos. Né? Então a pessoa vai lá, assinou uma procuração, era para fazer tal coisa, e aquela criatura usa aquela procuração para passar a perna na pessoa que assinou, né? Porque botou alguns dados lá que não foram especificados e aquilo dava amplos poderes. Então ele também está adulterando. Então é todas as vezes que a gente falta com a verdade. Né? Mas eu vou dizer uma coisa: 99,99% das pessoas que vêm constelar é alguém da sua família, né? Geralmente pai, mas também tem muita mãe, sabe? Que abandona, também tem muita mãe que vai embora e deixa os filhos com o pai, também tem muita mãe que trai, né? Então a gente não pensa que isso é só de homem, sabe? A gente às vezes acha que o homem é machista, mas nós também somos, porque nós também somos muito do certo e errado e catalogamos as criaturas, né? Então a gente tem que parar com esse movimento de catalogar, né? Medo de perder o companheiro. Bom, por que a gente tem medo? Muitas vezes eu tenho medo porque eu estou olhando para alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, que tem gente que tem medo de morte, né? Medo de morte, provavelmente alguém que ele amava muito morreu, ficou doente, correu risco de vida. A pessoa leva aquela crença com ela. A gente até tenta colocar dentro de uma caixinha, mas a caixinha vibra. Ela não precisa estar aberta, ela vibra, né? E aí automaticamente tudo que eu emano, eu atraio. Eu brinco muito nas constelações, né? Quando a pessoa vem, que eu falo assim: nossa, se você se você gostaria de voltar ao passado e que se a sua mãe fosse feliz com seu pai, bom, se eles fossem felizes, provavelmente nem se encontrariam, né? Por quê? Porque a minha mãe tinha dificuldade com o meu avô, encontrou meu pai que tinha dificuldade também com o meu nono, né? Então você atrai aquilo que você emana. Então quando eu tenho medo de perder o companheiro, olha para trás, né? Quem você perdeu? Quem vivia falando dentro de casa que qualquer coisa que não tivesse do seu gosto, eu vou me separar, porque eu vou me embora, porque eu não aguento esta vida, né? Então, às vezes a criança escutou tanto isso que ela fica com medo de perder, até porque entrou no campo da mãe. Então você imagina, antigamente, quando as mulheres não tinham essa autonomia que elas têm hoje de trabalhar, e muitas sustentam a casa, e se não tinham isso antigamente, como que ela ia largar um marido? Então muitas vezes a gente olha para os nossos pais e a gente pensa: por que a minha mãe não procurou uma vida melhor? Por que a minha mãe não abandonou meu pai? Porque, meu Deus, porque tinha aluguel para pagar, porque tinha dinheiro que entrasse. E as pessoas, as mulheres, quando se separavam antigamente, elas eram descriminalizadas. Então a gente tem que olhar que as coisas mudam com o tempo. E antigamente as mães ficavam por amor aos filhos. Por quê? Porque filhos de apartado não achavam nem casamento, né? Então as pessoas apartadas, elas não tinham direito nem de entrar na igreja, né? Então vê como as coisas mudaram. Eu acredito muito que essas crenças, mesmo com o mundo moderno, com as coisas hoje de uma forma diferente, as pessoas ainda vivem na crença dos pais. Por isso também muitas pessoas ainda não se separam, mesmo não amando. Eu até não anotei essa pergunta, mas vou falar sobre isso. Uma das perguntas era: quando eu sei que o meu casamento acabou, né? Eu sempre falo: aonde não tem sexo, sinto muito.
Aquilo ali são parceiros, são amigos, mas não são mais marido e mulher, né? Agora a pessoa tem que ver, eu consigo viver para o resto da minha vida desta forma? Se a resposta for não, vá olhando como você pode estar se resolvendo para procurar o seu caminho da felicidade, né? Por quê? Porque é você pensar. Antes de ontem veio uma pessoa constelar. E aí, uma vida difícil assim no relacionamento e tudo, né? A primeira pergunta que eu fiz, você o ama? Não sei. Bom, se a pessoa não sabe, é bem difícil de existir amor, né? Porque tem coisas que eu tenho certeza. Eu amo fulano, posso não gostar do jeito dele, de algumas coisas, mas eu amo, né? Então, quando a pessoa fala isso, já fico pensando que talvez ali não tenha amor. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu pergunto, né? Você tem 40 e poucos anos. Você vai viver até os 95. Você aguenta isso até os 95? Ela falou, não. Aí é isso, né? Quanto mais tarde eu deixo para tomar uma atitude, mais chateada com a vida e comigo eu fico. Por quê? Porque daí eu falo, porque eu dei a minha vida, porque eu perdi a oportunidade, né? Então a gente tem que olhar qual o momento certo. É aquele momento que eu não aguento mais. Vai ser difícil, lógico, gente. Toda e qualquer separação é difícil, né? Eu sou sempre do juntar, né? Mas às vezes eu entendo que ali perdeu a admiração, né? Ali não tem mais aquele movimento de conexão, né? De não ter mais aquela paixão, né? Aquele desejo, né? Pela pessoa. Mas pode voltar? Também acredito que pode. Então, a gente só tem que ver por que a gente está nesse movimento com esse olhar para o nosso companheiro ou para a nossa companheira, tá? Então, o medo de perder, com toda certeza, ele está vindo de um outro lugar que não é perder o seu homem, né? Então, olha para isso que eu acredito que possa te ajudar. Percebi que nunca fui prioridade na vida do meu marido. Ele não me ouve. Aqui tem duas coisas, tá? Primeiro, ele não me ouve. Isso tem muita crítica para alguém já lá de trás, né? Geralmente era isso. Eu falava, minha mãe nunca escutava, né? Eu queria tanto o bem dela, mas ela nunca deu prioridade para aquilo que eu falava, ou meu pai. Gente, quando algo é muito incômodo dentro da gente, aquilo não é nosso, aquilo já está vindo de algum lugar. Então, quando eu vou lá e olho e solto aquilo ali, a minha vida ela vai para um movimento diferente. Sim, é a mudança de postura, não é? Eu tiro aquela crença, eu tiro aquele olhar, eu tiro aquele movimento, eu solto aquilo e eu posso ir para um lugar diferente, né? Nunca fui prioridade na vida do meu marido. Você vê que, tipo, a frase, né? Nunca fui prioridade na vida do meu marido, ele não me ouve. Então, a gente tem que olhar para isso, de onde isso está vindo. Então, eu pensei, sabe, quando eu li essa pergunta, que era, nunca fui prioridade. Bom, primeiro que se a gente não é prioridade é porque aquela pessoa está segurando a mão de uma outra pessoa. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a família inteira. O pai pode ter morrido e eu me sinto responsável, né? Meu marido tá naquele lugar. Então, muitas vezes não soltou a mão da família de origem para pegar na mão da companheira ou do companheiro para seguir. Então, o que acontece? Ele está olhando para o passado, de frente para a mãe, de frente para o pai, e você está olhando para o futuro, que está lá atrás. Então, o que acontece? Um olha para frente, o outro olha para trás. Né? A pessoa, ela pode mudar? Pode, mas é ela que tem que desejar. Ninguém muda porque a gente deseja que ela mude. Por isso você pode passar uma vida inteira ali, blá, 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 no ouvido do marido ou no ouvido de uma mulher, ela não vai mudar. Só quando ela acreditar que está na hora da mudança. Quando ela sente que o que ela vai perder é mais importante
do que aquela postura que ela está tomando. Se ela não sentir isso, não vai mudar. Tá, Eliane, mas quando eu sei que o casamento acabou? Essa pergunta vai voltar várias vezes, foi de uma pessoa. Quando eu não estou mais feliz naquilo ali, quando eu não vejo que aquela criatura tem um movimento de mudança, quando eu tenho que escolher o melhor para mim. Então, não é que eu digo, não tá bom, separa. Não, você tem que fazer todo o movimento, sabe, para que aquilo dê certo, você olha para aquilo, mas chega um certo momento, eu, Eliane, penso assim, Deus é bom e justo o tempo todo. E o que ele faz? Ele coloca duas pessoas no mundo, não é? E aí, uma decide olhar e começar um caminho de transformação. O outro não quer. Ele quer birrar, ele quer ficar aqui fazendo reina, ele às vezes está olhando para a família e não gosta daquilo que você fala e tudo. E o que acontece? Ele não vai chegar nesse ponto com você. Aí você tem que escolher. Eu escolho não vivenciar mais essa situação, porque isso eu não dou conta, ou eu escolho ficar. E por que eu escolheria ficar? Porque eu tenho sentimento por essa pessoa. Eu posso não gostar disso que ele faça, mas ele tem essa qualidade. E tem esse defeito. Eu consigo sobreviver com esse defeito? Sim, então eu vou parar de reclamar. Aliás, quando a gente para de reclamar, as coisas baixam. Por quê? A crítica, ela é adubo. Quanto mais você critica, mais aquilo cresce. Né? Então, muitas vezes, quando você quer que um filho faça um movimento diferente, né? Faça um movimento diferente, pare de criticar, olhe os pontos positivos. Assim um marido, assim uma mulher. Então, quanto mais eu critico, mais aquilo volta para a minha vida. Né? Amar quem não me ama, não consigo sair disso. Querida, você está procurando, emanando isso, e você está atraindo alguém que não está disponível. Aí eu te pergunto, de quem você procura tanto o amor e não teve? Quando você procura o amor e você não acha, você passa a levar isso para a vida. Né? Então, por que muitas pessoas têm o não merecimento? Porque a minha mãe não me escolheu, porque se a minha mãe não me ama, ninguém vai me amar, porque a criança ela tem isso, ela olha e vê. Pronto, primeiro lugar que eu, Eliane, com esse tempo todo que eu tenho de constelação, eu digo para vocês, os filhos sempre amam os pais. E os pais amam os filhos. Só que cada um tem a sua dor, cada um tem as suas críticas. Então, se eu apanhei demais e não recebi nada, muitas vezes eu faço a mesma coisa. Mas não quer dizer que a gente não ame, a gente ama. A gente só não dá conta de mudar a postura porque tá falando mal daquelas criaturas. A gente não deixa as pessoas serem quem elas são. Então, todas as vezes que eu tô olhando para o passado ele tem dor. A vida diferente, com grandeza, com aquilo que você procura, tá aqui no futuro. E eu digo para vocês porque a minha vida foi deste jeito. Né? Eu sei que até é ridículo, às vezes eu tá falando de relacionamento se eu ainda não tenho um relacionamento. Né? Já tive, mas eu fiz tanta, desculpa o palavrão, mas eu fiz tanta cagada que, meu Deus do céu, não tinha como dar certo mesmo. Tudo bem, me traíram, isso e aquilo, mas é por quê? Porque eu tenho essa mania de ser mãe. E aí eu quero fazer tudo pela pessoa. Tinha, né? Eu acho que agora eu mudei. Eu já falei pro universo. O universo acho que eu entendi, né? Então vamos ver se realmente, né, eu tô disponível a ponto de vir uma pessoa, né? Eu ri, porque gente, tem coisa engraçada nessa vida, né? Eu recebi o Reels e o Reels dizia assim, a moça, né, falando né, assim, gente, o que vai ser de nós? Porque olha só, a Xuxa, em 1900 e tanto, já dizia que não existia homem para nós, não sei o quê. E aí ela pega e fala assim, aí eu não tava fazendo nada, eu peguei e baixei o Tinder e comprei, tava lá em promoção, Tinder Ouro, não sei o quê. E aí eu fui lá e me cadastrei. Gente, olha só, se eu tivesse na Espanha, este homem tava olhando para mim. Olha, se eu tivesse na Croácia, esse homem tava olhando para mim. Olha, se eu tivesse... Eu fiquei entusiasmada, porque eu já podia ter uns 10 crush, né? Aí eu rindo que eu falei assim, o problema é a língua, né? Porque aqui na Itália, realmente, tem muito homem bonito, né? Com os coroa inteirão e tudo. Mas
Ui, não falo língua nenhuma. Ave Maria. Não, quer dizer, eu falo português, né? Eu tô fazendo aula de italiano. Vamos esperar para ver. Vamos lá. Amar quem não me ama, né? Então, eu falei, né? Amar quem não me ama, eu não consigo sair disso. Já falei. Difícil me entregar na relação. Meu marido não gosta do meu pai, nem eu do dele. Olha o nível, né? Então, às vezes, desculpa você que fez a pergunta, mas é um pouco de infantilidade, né? Bom, em primeiro lugar é assim, quem não gosta da sogra tem dificuldade com a mãe. E outra coisa, não é agora, gente. Não, mas teve uma pessoa que foi lá num post, né, e colocou: ah, mas eu me dou super bem com meu pai e com a minha mãe. Gente, não é hoje, é a criança. Não é? Nós hoje temos a mente lógica, tá tudo certo, a grande maioria de nós tá tudo muito bem resolvido aqui dentro da cabeça. Minha mãe deu o que podia dar, meu pai deu o que podia dar. Não somos nós, é a nossa criança birrenta, que ela tá sempre ali querendo ser notada, né? Querendo ser olhada. Então a gente vive ou no amor cego, ou a gente não vai pra grandeza, porque quando eu for pra grandeza, eu vou estar dando orgulho para meus pais. Porque pode ter certeza, o que um pai sente pelo filho quando o filho vai para a grandeza é o orgulho, né? Então, às vezes, quando os filhos falam em alguma coisa, a gente fala assim: nossa, saiu de mim, né? É isso, por quê? Porque a gente tem orgulho. Então, às vezes, um filho não dá certo na vida para culpar os pais. Então, quando ela fala aqui que ela não gosta, ele não gosta do pai, ela tem dificuldade com o pai dela. Mas o que ela faz? Ela projeta no sogro, que é muito mais fácil. Né? E aí o que acontece? Ele tem dificuldade com o pai dele, mas o que ele faz? Projeta no pai dela. E os dois ficam ali estragando a própria vida por conta de simplesmente permitir que aquelas pessoas sejam o que elas possam ser, o que elas podem ser. Né? Todo mundo quer ser bom, mas muitas vezes eu tô na crítica, no julgamento, na pena, eu não consigo ir para lado nenhum que não seja esse. Então, querida, se eu posso te dar um conselho, olha para o seu pai de forma verdadeira. E o pai do seu marido, você deveria agradecer todos os dias, como ele também deveria agradecer. Então, aqui, se você tem dificuldade com pai, com sogro, com sogra, agradeça. Agradeça essas pessoas todas as noites. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, porque é o homem que escolhe o sexo da criança, então o seu espermatozoide escolheu este homem que está aqui do meu lado. Então, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não tinha os meus filhos. Muito obrigado, minha sogra, porque se não fosse esse forninho, ele não tinha nascido, porque a senhora poderia ter matado ele. É um direito de cada pessoa. Não é? Então, quando você olha com grandeza para os seus sogros, você automaticamente abençoa aquele homem que está do seu lado e os seus filhos. Por quê? Porque se você tem filhos, 50% dos seus filhos são seu marido. E dentro do seu marido estão os pais dele. É a ancestralidade. Então, quando a gente olha para as pessoas com essa grandeza, né, você traz a grandeza para os seus filhos. Os filhos são reflexo dos pais. E se hoje eu não olho para essas criaturas com grandeza, quem vai sofrer? Os meus filhos. Né? Então, você é reflexo dos seus pais são reflexo dos pais deles, que já criticavam. E aí já desceu, já está em você. Vamos parar a maldição. Para aqui. Parou. A gente tem que pegar a autorresponsabilidade. Não, eu vou mudar tudo isso porque eu quero que os meus filhos sejam felizes. Muitas pessoas vêm e ainda estão atreladas a um ex. Como que a gente olha para um ex? Simples. A gente olha e se tiver filhos, agradece a ele. Porque se não fosse você, meus filhos não estavam aqui. Né? Então, é uma coisa que... ela está perguntando como cortar a reclamação, exigindo de si próprio. Não pensa que é fácil. Eu também quero reclamar às vezes, não é? Mas aí eu penso, cara, a reclamação eu saio da fluidez para essa energia difícil e do menos que tem aqui embaixo. Aonde eu quero estar? E por que a gente reclama tanto? Se a responsabilidade é minha. Por que eu estou reclamando? Porque o dinheiro não vem? Como você olha para sua mãe? Como você olha para o seu pai?
Como você olha para aquele tio que faliu? Como você olha para aquele avô que perdeu tudo no jogo? É por aí que a dor vem. A dor só vem porque alguém ali atrás foi criticado. Ah, eu não tenho relacionamento. Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Porque mãe é amar verdadeiramente. Então ela me dá o direito de eu ter todas as relações, amizade, né, amigos, me dá bem com irmãos, me dá bem com primos, com tio, com pai. Né? Então mãe me dá essa permissão. Né? Eu falo sempre que mãe é amor. Né? Por isso que Bert fala, mãe é ganhar dinheiro e mãe é amar verdadeiramente. Né? Porque um mundo sem dinheiro e sem amor não vai para lado nenhum. Né? Então, se a gente se ajeitar com esta criatura, meu Deus do céu, muito da nossa vida já faz uma transformação. A outra pergunta é: difícil me entregar na relação. Ah, não, isso aqui eu já falei, que é do pai que não gosta, né? Como conseguir terminar um relacionamento de dependência emocional? Bom, primeiro que tudo que eu tô falando aqui, o bom seria que a pessoa constelasse, né? Porque é muito mais rápido, você olha já de onde vem o sofrimento, sai e muda a vida, né? Hoje eu tive uma notícia, né, de uma pessoa que eu constelei, um jovem, né? E tava no jogo, vício, dificuldade com o pai. E o pai falava muito mal da irmã que jogava, né? Então ele tinha dificuldade com o pai e ainda copiava para chamar atenção, estava sendo igualzinha a irmã do pai, que também jogava, né? Depois que constelou, parou de jogar. Ah, gente, sinceramente, eu até chorei, porque me dá uma emoção tão grande. Eu sei que não sou eu, né? Eu sou simplesmente a pessoa que traz uma ferramenta para que a pessoa olhe. Se não fosse a pessoa, porque tudo são vocês, não tem nada a ver comigo, né? Então, aquela pergunta, né? Como terminar um relacionamento de dependência emocional? É olhar para a fenda. Aonde está a minha fenda? Aonde eu tenho tanta necessidade de suportar algo que não está me fazendo bem? Para onde eu estou olhando? Eu estou olhando às vezes para minha mãe, que teve um relacionamento ruim e eu critiquei tanto porque ela não mandava meu pai embora e hoje eu estou fazendo a mesma coisa, aguentando um homem que muitas vezes nem amor tem? Por que eu tenho tanto medo de ficar sozinho? Porque talvez era isso que eu olhasse para minha mãe e achasse que ela, meu Deus, como é que a minha mãe aguenta este homem que bebe, que trai, não é? E aí é isso, quando eu critico, muitas vezes eu acabo trazendo para a minha vida. Então eu também pego um homem que trai, não é? Eu pego um homem que me abandona, eu pego um homem... Gente, é só cópia, não pensa que você ou eu somos as estrelas do universo. Não, nós somos um xerox de algo que já veio lá atrás. Cópias, entende? Autenticadas, sim, porque vem só da nossa família, né? Olha, essa pergunta, que interessante. Um cara de 33 anos comprou um apartamento para a mãe e agora quer alugar um para nós. Bom, então vamos lá. Primeiro, se ele pode ter comprado o apartamento para a mãe, por quê? É muita gratidão e ele quer deixar a mãe bem. Porque se ela ficar bem, eu faço tudo para você, mãe, agora a senhora fica aí que eu vou viver com essa mulher. Pode ser. Daqui a pouco ele compra também um apartamento para vocês. Beleza. A segunda hipótese, ele não soltou da mão da mãe. A mãe ainda é a pessoa mais importante da vida dele, né? A mãe é importante, mas quando você decide entrar para um relacionamento, não é? Os pais, eles estão aqui, a gente honra, mas eu vou pegar na mão desta mulher e é com ela que eu vou caminhar. Então, eu coloco meus pais aqui atrás. Se eu tô virado olhando para meus pais e dando sempre a prioridade para eles e não para o relacionamento, é porque muitas vezes eu não soltei a mão daquela criatura, né? Ele não soltou, né? Então, as duas hipóteses aqui ou ele tá olhando muito, dos dois casos ele tá olhando demais para a mãe, né? Ele olha para a mãe
e ele quer deixar a mãe bem, então ele dá o apartamento. Ou ele não soltou a mão da mãe e aí ele alugou um apartamento porque também talvez pode ser, se não der certo, eu volto lá para casa da minha mãe, né? Então você tem que olhar, porque às vezes não é esse nosso olhar crítico ou de amor exigente, não é? Porque às vezes faltou lá da minha mãe e ele tá dando tudo para a mãe dele e isso pode me gerar uma raiva? Pode, né? Amor exigente, eu tinha muito amor exigente, porque eu achava que a minha mãe não me amava, então o que eu fazia? Eu tinha que exigir que as outras pessoas me colocassem em primeiro lugar. E às vezes é só um movimento simples que ele está tendo de respeito àquela mãe. Eu ainda vou ganhar muito dinheiro, mulher, vamos alugar esse apartamento, vamos viver junto, vamos construir uma vida. Eu vou deixar minha mãe bem para ela, relaxar, não ficar preocupada e aí automaticamente ela também não vai incomodar. Então pode ser várias coisas. Vocês entendem? Porque quando eu dou uma resposta na caixinha de perguntas ou quando eu dou uma resposta aqui, dá para entender que pode ser várias coisas. Na constelação não existe nada fixo, né? É quando eu coloco a constelação é que eu enxergo de onde as coisas estão vindo, tá? E aí você pode perguntar, tá, Eliane, mas a constelação tem alguma coisa a ver com espiritualidade? A constelação tem alguma coisa a ver com misticismo? A constelação... Não, gente, não tem nada a ver com nada disso. É só entrar no campo. Você entrou no campo da sua mãe, criticando ela ferozmente. Por que esta mulher não largou este homem? O que acontece? Você entrou no campo, você passa a viver a vida dela. E aí você passa a ter os mesmos sentimentos. Então você começa a emanar algo e vai achar alguém igual ao seu pai. Para você se tornar a sua mãe, é simples. Não tem nada de complicado. O problema não é o problema. A diferença é... Eu entro no campo e saio, eu não pego nada pra mim porque eu não julgo nada, pra mim tá tudo certo e tá tudo perfeito. Agora, a maioria das pessoas não consegue sair. E é muito fácil entrar no campo, né? Por exemplo, quem assistiu Casa de Papel começou a torcer pelos bandidos, né? Eu não assisti, mas eu assisti Lupin. E aí, Lupin é a mesma coisa, ele também é um bandido, né? Ele é um ladrão. A mãe dele era ladra, ele se tornou um ladrão. O pai dele foi acusado injustamente de roubar. Olha só que coisa. O pai foi acusado de roubar injustamente, a mãe roubou e foi presa e ele se tornou um ladrão. Então, como o pai foi injustiçado, ele tirava dos ricos para dar para os pobres, né? Então, vê que tudo tem um movimento sempre de estar olhando para o passado, tá? Então, vamos lá. Então é isso na constelação. Eu simplesmente entro no campo... olho, vejo o que tá ali, porque não é ninguém, é a alma mesmo de vocês que me contam, porque ela é bem fofoqueira, né? Eu não tenho condição de saber aquilo que está acontecendo ali, porque eu não conheço a sua vida, então não tem nada de excepcional, sabe? É a mesma coisa que você vê um filme, a mocinha morre. Você acaba chorando, você não é nem parente daquela criatura. E outra coisa, aquilo ali é uma ficção. Então, por que a gente chora? Por que a gente fica mal, né? Eu já falei pra vocês, né, que quando o Derek do Grey's Anatomy morreu, eu fiquei 1 semana em depressão. Cara, o cara nem era meu marido, gente. Mas olha como a gente entra no campo dos outros com facilidade, né? Então, é isso. Um sentimento de rejeição e exclusão em relação aos colegas. Como solucionar? Bom, essa rejeição e essa exclusão, ela tá vindo de algum lugar, tá? Provavelmente pai e mãe, né? Lógico. Foi excluído em casa, né? Algo que aconteceu. E aí a pessoa vai com aquele movimento. Exclusão, exclusão, exclusão. Exclusão, exclusão. Ai, a minha mãe não me amava, a minha mãe só olhava para os meus irmãos. Então, quando você tem esse movimento dentro de você, essa caixinha que mesmo que você fechou, ela fica vibrando, né? Como o universo quer o bem pra gente, o que ele faz? Ele acaba trazendo situações parecidas para que gere essa dor dentro de mim, para que eu procure solucionar aquilo, para que eu possa ir para a grandeza. Nada mais
mais é do que isso. Se você está sofrendo, eu vou dizer uma coisa para você. O universo está querendo que você olhe para essa dor. Se você não sabe de onde vem, você procura ajuda. Se você dá conta e assiste uma live como essa e você pensa, cara, é isso mesmo, né? Pelo amor de Deus, nossa, minha mãe, é claro que ela queria ser melhor, mas ela era filha da minha avó, não é? Então, sabe, você compreender. Por isso que até tem um post desse, né, que eu coloquei, né? Que é muito soberbo, do Bert, claro. Que é muito soberbo eu dizer que eu perdoo os meus pais, né? É muito soberbo. Quando você diz isso para qualquer pessoa, você está querendo dizer o quê? Eu sou melhor do que você. Olha, apesar de tudo que você me fez, eu vou te perdoar. Isso é muita arrogância, né? Quando a gente olha para os nossos pais, e eu vou dizer uma coisa, você vai passar a eternidade devendo a essas duas criaturas que te deu a oportunidade de estar aqui na Terra. Então, quando você bota os pais lá atrás, você consegue enxergar que tem um futuro. Eles não tiram nada de nós. Nós é que permitimos. Nós é que permitimos eles levarem a nossa alegria de viver, a nossa riqueza, a nossa abundância, um relacionamento bom. Mas por que é que você está permitindo isso? Você deveria só olhar para a dor da sua mãe e entender. Cara, se eu fosse a minha mãe, filha dos meus avós, passado o que ela passou, eu ia ser igualzinha à minha mãe. E seria. Não acredite que você seria diferente, porque você não seria. As dores dos pais deles é que fizeram eles serem quem eles são. As dores dos seus pais é que fizeram vocês serem do jeito que vocês são. Então, quando a gente olha para esse movimento e se resolve, a gente tem uma grandeza aqui na nossa frente, né? Então, quando a pessoa fala que ela tem a rejeição dos colegas, não, os colegas só estão trazendo algo para incomodá-la, para que ela possa olhar de onde está vindo realmente essa dor emocional, né? Minha mãe perdeu a mãe dela ainda bebê, foi criada pela avó, hoje entende, imagina. É isso mesmo, né? Eu constelei uma moça e a mãe não ficou com a avó, não ficou com o avô, né? Então, imagina a dor desta mãe com 4 anos, 5 anos, e a irmã mais nova com 4. E o pai, provavelmente foi por isso que a mãe largou, porque ele bebia, né? E de certo não dava mais conta. E como não tinha condição nem de se sustentar, como ia levar 2 crianças, não é? Para passar trabalho junto. E aí a mãe e a irmã ficaram e o pai bebia. Então a mãe tem muito medo de arriscar o dinheiro e isso tudo. Por quê? Porque tem a dor emocional, tem a dor do medo, sabe? Tem a dor, o medo da perda. Meu Deus, será que amanhã a gente vai ter o que comer? Meu Deus, gente. A grande maioria de nós não passou por toda essa dificuldade, né? Então a gente olha para essas pessoas porque como é olhar com grandeza? Olhar com grandeza para uma pessoa se eu passasse o que ela passou, eu seria diferente? Não seria. Então, quando você é empatia, isso é verdadeiramente você se colocar no lugar da outra pessoa. E o lugar da outra pessoa não é fácil. Então, muitas vezes eu olho para trás e penso que, meu Deus, eu não daria conta de aguentar o que a minha mãe aguentou, eu não daria conta de aguentar o que a minha avó aguentou. Então, quando a gente parar, sabe, de olhar para aquela criatura exigindo que ela fosse melhor, meu Deus do céu, a gente automaticamente, a gente se enche de grandeza, né? Uma mãe, qualquer mãe, só quer o bem para o filho, por isso que ela é crítica. Porque ela acredita que se ela botar o dedo na ferida, o filho melhora. É lógico que não. Muito pelo contrário. Não se acha amado, né? Então, é uma coisa muito, muito séria, né? Então, para você que perguntou, rejeição e exclusão, querida, não é dos colegas não, tá? Você tem que olhar para a raiz da sua árvore, de onde vem essa dor que você está sentindo. Vamos lá. Essa aqui também é muito boa. Mãe sabota sempre.
Afastou minhas namoradas, hoje caiu a ficha. Está difícil de não ter raiva. Não é fácil, né? Porque como que a gente vivencia algo assim e não julga a pessoa? Bom, sabe aquela pergunta que eu fiz ali, que eu li ali atrás, que era medo de perder o companheiro? Muitas vezes a mãe, ela coloca os filhos no lugar de um companheiro. Muitas vezes a mãe também quer ser amparada. Como às vezes ela não sente que o marido ampara, ela bota esse peso muitas vezes em cima de um filho. E aí o que que acontece? A mãe vai lá, colocou o filho no mundo e ela trata como um bebezinho. E às vezes ela nem vê que o filho cresceu. Por quê? Porque ela não pode perder aquele foco. Se ela perder aquele foco, o que que acontece? Quantas pessoas, os filhos saem de casa e os pais ficam perdidos, né? Tanto é que tem o nome síndrome do ninho vazio, né? Então, você imagina o quanta projeção essa pessoa colocou em cima de uma outra criatura. Então, muitas vezes, é isso que acontece, né? Ela não faz por maldade, eu não acredito, sabe? Às vezes a gente faz coisas é porque nós temos um movimento aqui para preencher esse vazio que está aqui dentro. Então, muitas vezes a mãe tá com vazio existencial, né? Tá faltando encher os copinhos de pai e mãe, né? O parceiro, e coloca aquilo tudo em cima de um filho. E ela acredita que o filho tem que dar a vida por ela. Tem muita gente que fala, mas eu fiz tudo pelo meu filho, agora também ele tem que cuidar de mim. Não, gente, ninguém tem obrigação, não. Se você está botando o filho no mundo para ser um cuidador, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, quanto mais a gente coloca uma força em cima daquilo ali, mais aquilo ali se afasta. Porque quanto mais medo eu tenho de ficar sozinha, mais eu vou ficar. Então eu tenho que olhar para todo esse movimento da vida de uma forma muito mais leve. Então, para todos nós que somos mães, a gente entende que nós não botamos um filho no mundo para que cuide de nós. Hoje, quantas pessoas ficam doentes para poder ter alguém que as olhe? Quando eu tô doente, todo mundo olha para mim. Então a pessoa acaba arrumando uma doença para que as pessoas olhem para ela. É muita carência. E isso é muita falta de pai e mãe, sabe? É não olhar para essas criaturas e entender que eles não podiam dar mais do que deram. Tem gente que fala assim, nossa, mas meu pai ou minha mãe, né, não tinham... não eram amorosos, né? Geralmente, o Bert, nas análises dele, nas constelações que fez, ele falava sempre que pessoas que tiveram que trabalhar muito cedo, e aí eu comecei a olhar e vi que é a pura verdade. Quando você olha uma criança hoje que teve infância, o que elas são? Amorosas, abraçam, beijam, falam que amam com facilidade, não é? Já os nossos pais não tiveram isso, né? A minha mãe contando que com 8 anos de idade, ela batia 3 polenta pro pessoal que trabalhava na fazenda do meu avô. Pensa, gente, eu quase morro para bater uma polenta. Você imagina, né? E outra coisa, hoje você vai lá, usa a batedeira para misturar e tirar os caroços, ou bota um mixer, né? E acabou o problema. Agora, imagina bater no braço. Como uma pessoa dessa que perdeu a infância, que perdeu os momentos de rir, que perdeu tudo, vai ser uma pessoa amorosa? Então hoje, quando eu olho para minha mãe, eu penso, se eu fosse a minha mãe, filha dos meus avós, eu seria igualzinha à minha mãe. A minha mãe com 13 anos, ela no Paraná, no interior do Paraná, ela fazia, junto com um capataz da fazenda, ela fazia caixão. Ele fazia o caixão de defunto e ela ajeitava os defuntos com 13 anos. Foi assim que a minha mãe conseguiu botar o primeiro par de chinela no pé. Gente, como é que a gente pode exigir que uma pessoa dessa, que passa por essa dificuldade, seja a maior poliana da face da terra?
Então é isso que o Bert fala, a gente não tem que perdoar, a gente tem que compreender, a gente não tem que entender por quê, a gente tem que compreender por que é que esta pessoa teve essas atitudes, porque a vida foi muito difícil, não teve infância, não brincou, não teve nada. Então quando a gente olha para essas criaturas dessa forma, uau, eu fico em paz. E quando eu estou em paz, é muito mais fácil de eu ter um bom relacionamento. Agora, se eu estou sempre olhando para o meu pai, porque ele não foi um bom marido, por isso, por aquilo, vai pegando raiva, porque a mãe, lógico, a mãe fala mal do pai, porque a gente tem uma coisa de querer falar mal, né? Não tem jeito, gente. Então, a gente reclama, por quê? Porque a vida da mulher, desde que o mundo é mundo, sempre foi mais difícil, né? Não que a do homem tenha sido fácil, porque os pais batiam, tiravam o couro da pessoa, botavam muita responsabilidade. Foi difícil, mas mulher não tinha querer também, né? Foi muito mais, eu acredito nisso. Mas eu entendo também que fizemos uma família de mulheres fortes na minha família, né? Então tudo tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Só que a gente não precisa olhar para nada disso dessa forma, tá? Então a gente olha para lá e pensa, tá tudo certo, tá tudo certo. Se não fosse daquele jeito, eu não tinha nascido. Tá querendo morrer, Liane? Não quero. Então pronto, aceita, né? Então eu falo isso sempre, né? Do que escreveu ali. Quando a gente olha para o passado, só tem dor. Quando a gente olha para o futuro, tem coisas grandiosas, né? Então, quando a gente decide olhar para essas coisas de forma verdadeira, o relacionamento dá certo. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas vai para o relacionamento com raiva, com falta, com crenças muito fortes. Eu vejo isso todos os dias quando eu constelo, né? Vamos ver lá. Essa pergunta também é muito boa. Retomar com o ex é uma boa ideia? Tem gente que bota coisas na internet que sei lá, alguma coisa com ex, né? Que fala se ex fosse bom, não sei o que, não sei o que. Eu vou dizer, depende. Tudo depende. Por exemplo, conheço uma pessoa que namorou desde os 16 anos até os 22, 23. Dos 16 aos 23. Pronto, todo mundo achou que ia casar, né? Já estão desde os 16 anos. Beleza. Quando chegou no 23, eles resolveram terminar, porque parecia assim que cada um queria procurar uma coisa diferente da vida. Beleza. Terminaram com 23 e voltaram com 26. Hoje estão casados e têm 2 crianças. Às vezes a pessoa não está preparado para mudar o status do relacionamento, né? Então, se ela não está preparada para mudar o status do relacionamento, ela acaba não ficando com aquela criatura. Mas, olha o que acontece. Depois que ele foi lá, aproveitou, olhou e pensou: cara, minha vida era mais feliz lá. Beleza, foi lá, voltaram, casaram e têm filhos. Agora, tem uns que vão lá, se mostram arrependidos, isso, aquilo, e na verdade não mudou nada. Então depende muito, essa coisa de voltar com o ex, depende, tudo depende, né? Você olha para ele, você vê que ele teve mudanças significativas? Ou você se separou faz 3 meses e ele disse que vai mudar? Espera para ver a mudança. Porque senão fica aquela coisa, termina, volta, termina, volta, termina, volta. Parece a Maraísa e o Fernando do Fernando Sorocaba, não é? Eu acho que já é a 7ª vez, né? Meu Deus, quase que eu mandei uma mensagem. Gente, vamos constelar? Vamos constelar para parar com essa bobagem, né? Primeiro que as 2 bebem até, né? Eu já olho e penso, vício, pai. Né? Eu vejo que elas têm um amor grande pelo pai, mas, às vezes, o amor também tem a pena, porque, coitados, não foram para frente. Aí elas vão para frente demais e não aguentam aquela dor, né? Não aguentam aquilo, eu ser diferente da família, né? Então, gente, tem muitas questões, né? Se disser para vocês que a gente resolve tudo com uma frase, oxa, quem me dera, né? Mas eu acredito que cada coisa que eu fui falando aqui na live, você tem que internalizar. Nossa, Eliane, sabe que você falou isso aqui me tocou? Eu tenho uma pessoa que veio marcar uma constelação e aí ela mandou para minha secretária, né? Eu vi
eu vi o vídeo da sua mãe, eu vi um vídeo da sua mãe, eu vi um vídeo, né, da Eliane, e aquilo ali me tocou, me deu algo ruim aqui dentro. E não sei porque eu fiquei com uma sensação que eu tinha que olhar para isso, porque eu passo por isso na minha vida. Assim são vocês, não é? Todo mundo que tá aqui, tá? Eu não consigo ter um relacionamento. Por quê? Quão indisponível eu estou? O que é estar indisponível? É quando eu tenho alguma crença, quando eu tenho alguma dor e eu me torno indisponível. Eu não sei se a menina que constelou tá aqui hoje, né? Mas eu também não vou dizer o nome, não vou dizer de onde é, nem nada, então tá tudo certo, né? Mas foi muito engraçadinho, por quê? Porque eu coloquei ela e coloquei o bonequinho do relacionamento. E eu sempre boto na mesma distância, né? E hoje eu resolvi botar longe. Quando eu botei longe, eu trouxe ele para perto. E quando eu trouxe para perto, é como se tivesse uma coraça de vidro aqui em volta e o bonequinho não pudesse passar. Então vê que não era o homem, né, que estava indisponível, era ela. Então o estar indisponível é isso, é muitas vezes eu estar olhando para algo que aconteceu, para uma dor, e aí eu não consigo ir. Né? Então se eu olho para o meu pai e vejo que o meu pai não foi uma pessoa que fez a minha mãe feliz, minha mãe sofria demais, minha mãe reclamava demais. Então eu tenho uma crença de que homem não presta. Então eu vou para o relacionamento dessa forma. Se eu critico demais a minha mãe porque ela aceitou demais, pronto, eu vou para o universo emanando algo e atraio algo. Ou às vezes não atraio, então me torno indisponível. Né? Meu pai vivia com mulher casada. Pronto, um monte de homem casado também dá em cima de mim. Eu só me relaciono com homem casado. Isso acontece, às vezes vem na constelação. E quando você olha, era o quê? Né? Quando a pessoa fica de amante, muita crítica ao pai, porque o pai também tinha amante. Então, assim, gente, nada daquilo que a gente passa é 100% nosso. Eu posso até me envolver com um homem casado, mas eu vou lá e olho. Eu quero isso para minha vida? Não, não quero. Então, eu sofro. Lógico, porque quando a gente ama, a gente sofre. Mas eu vou dar uma frase para vocês que se você estiver passando por algo parecido e não der conta de soltar algo, não precisa ser relacionamento com um homem casado ou nada disso, ou você quer se libertar de um relacionamento abusivo, né? Porque esse homem veio de uma família que criou muitas fendas emocionais. A pessoa não é má, gente, né? É simplesmente ele tem dor, né? Então, como se desfazer nesse caso, né? A frase sempre é: você toma a posição. E não existe esquecer, né? Toda vez que você quer excluir algo, isso não é bom. Isso acaba voltando de uma outra forma. Por isso que tem gente que fala: eu tenho o dedo podre. Não, você tá toda podre. Porque está emanando algo, acaba atraindo, né? Então vamos mudar essa frequência. Como que eu mudo a frequência? Quando eu olho para aquela criatura e penso, não preciso falar para ela, eu te amo muito, mas eu hoje decidi escolher a filha dos meus pais e eu vou tratar bem dela. Então eu vou deixar você ir, porque não está no nosso momento. Te amei muito, mas eu vou deixar. E cada vez que a pessoa vier na sua mente, ou que você quiser ligar, ou que você quiser mandar uma mensagem, fala: tá tudo bem, querida, você ama esse homem, mas esse não é o melhor movimento. Deixa ele ir, porque quando eu tô com a mão fechada, Deus não bota nada. Agora, se eu tô com a mão aberta, o universo vai trazer algo, né? Então, quando eu mudo a postura e eu decido querer algo melhor da minha vida, pronto, o universo vai me trazer, mas eu tenho que mudar minha postura. Então, não dá para acreditar que eu vou conseguir a felicidade à custa da infelicidade de uma outra pessoa. Se você gosta de um homem e ele já tem um relacionamento, você olha para aquilo e fala: eu te amo e eu gostaria de ficar com você. Mas você decide a sua vida primeiro e depois você vem. Porque muitas vezes é aquilo que o Bert fala: a terceira pessoa no relacionamento só serve para que esses dois fiquem juntos. Porque tudo que ele tem de ruim, mas ele pode amar a mulher, mas o que tem de ruim dentro de casa, ele se satisfaz tendo a outra.
Então a outra vem para segurar o casamento. E por isso que tem pessoas que passam 12 anos. Eu conheci uma pessoa na minha cidade natal, ela era 12 anos, ela foi amante de um homem. E daí, o que aconteceu? A mulher dele morreu. E quando a mulher dele morreu, era óbvio que ela achava que ela iria casar com ele. Jesus. Ele casou com outra. Ela tentou suicídio, porque nem ela não acreditou. Passar por aquela vergonha durante 12 anos esperando aquele homem, e quando ele estava livre, ele não optou por ela. Quando ele casou com essa outra pessoa, ele veio procurar ela para ser amante dele novamente, porque ele precisa de alguém para segurar o casamento, entende? Então não seja você um step, né? E no caso de homens casados, procurar, mesmo não querendo. Não entendi. E no caso de homens casados, procurar o quê? Uma outra mulher, mesmo não querendo? Muita crítica ao pai, né? Às vezes eu critico tanto meu pai que eu vou acabar fazendo mesmo. E mesmo que eu não queira ser um adúltero, eu acabo sendo. Por isso que muitos homens falam, eu não gosto dela, eu quero ficar com você. Mas tava muita crítica para o pai, acaba copiando, né? Muitas mães que traem o pai, o homem não consegue, né? Eu sei porque um dia eu fui fazer uma constelação e era isso. Ele tinha muito ciúme da mulher e ele não confiava nela. Eu olhei e tal. De repente, acho que era isso. Aí, bom, eu sei que num certo momento, não tem, não sei o quê. Quando eu fui terminar a constelação, me veio uma visão assim de um baú chaveado. Eu falei, você tem um segredo, querido? Por que você está falando isso? Não, tem um segredo. Eu vejo um baú do seu lado, né? E aí deu para entender, né? Por quê, né? Porque ele pegou o telefone da mãe e viu a mãe tinha um amante, entende? E aí, pronto. Não confia na mãe, não confia em mulher nenhuma. Você tá vendo que é tudo crença. Não é porque a minha mãe é assim que as mulheres do mundo vão ser dessa forma. Não é porque o meu pai é assim que os homens do mundo vão ser dessa forma. Então eu deixo aquilo ali com aquelas criaturas e vou para uma vida de grandeza que é o que eu mereço, né? Você é solteira e só te aparece em homens casados, né? Quem era a pessoa que você mais criticava? Né? Quem você escutou? A sua mãe reclamando do seu pai? A sua mãe reclamando do seu avô? Então, aquele que é excluído, acaba a crença que eu guardo aqui dentro, eu acabo emanando, eu acabo atraindo, né? Tudo que vem na nossa direção, tudo que vem na nossa direção não veio de lá para cá, foi daqui para lá. Eu emano, eu atraio. Então, tudo que vem na minha vida, né? A semana passada aconteceu algo e na mesma semana 2 vezes repeteco. Eu falei, ainda falei para minha filha, o que é que o universo está querendo me dizer? O que é que eu estou emanando? E eu entendi. E eu entendi o que eu estava emanando para aquela repetição vir para a minha vida. Então, gente, tenha certeza, se está dando dificuldade no relacionamento, olha, esse homem é parecido com quem? Com meu pai? Pronto, eu tenho que me resolver com meu pai. Ele é parecido com a minha mãe? Pronto, eu tenho que me resolver com a minha mãe. Eu estou me irritando por muito pouco, então eu tenho que realmente ver o que é isso aqui. Pronto, e aí a gente continua o relacionamento com essa criatura. Olha, eu tenho uma moça que uma vez veio constelar comigo, ela não conseguia terminar o relacionamento. E aí veio constelar, pronto, identifiquei de onde vinha, né? O pai traía, a mãe traía, então pronto, aquela coisa nada toda, e o cara desconfiava demais que ela traía. Bom, eu sei que depois de 8 meses eles casaram. Então veja, dá pra gente se ajeitar. E estão casados até hoje, tá? Deixa eu ver aqui, marido sempre sério, agora com 54 anos, peguei mensagem para a sua chefe. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu acredito nisso, sabe? Primeiro ponto da constelação, pertencimento, ordem, equilíbrio. Aonde não tem ordem, aonde um filho sai daqui para criticar os pais, ele também vai para esse mesmo movimento no terceiro item
das constelações, que é o equilíbrio. Então, o que acontece? Eu tô aqui criticando a minha mãe, certo? Eu sou aqui a filha, aqui tá minha mãe. Eu saio, ou o pai. Eu saio daqui e venho para cá. Quando eu vou pro relacionamento, eu vou assim. Eu não vou assim, porque eu não tô no meu lugar. Então, eu vou assim. Quando eu tô assim, o que acontece? Quando eu critico demais, quando eu acho que não tá bom, e isso e aquilo. Quando a gente casou, não era isso, entende? Eu era uma pessoa muito crítica com meu marido. Eu era a mãe dele. Então eu fazia tudo e eu queria que ele olhasse para isso, que eu tinha dado muito, eu queria ser reconhecida. Né? Então, quando eu me separei e que ele ainda foi por conta de traição e tudo, e eu olhava e eu só queria que ele me reconhecesse, porque eu tinha achado que eu tinha dado a minha vida para aquele casamento. Mas só que eu dei de forma errada, eu não deixei ele ser homem, né? Eu fazia tudo, eu estava sempre na frente, eu carregava as coisas, eu pedia para ele, faça isso aqui. Se ele não fizesse, eu já estava ali fazendo. Né? Então a gente tem que delegar e deixar, cada um faz no seu tempo. Ou eu vou lá e faço por amor. Né? Então eu desequilibrei muito o meu relacionamento. O homem, tanto o homem quanto a mulher, tá? O homem, quando você desequilibra o relacionamento, ele olha e pensa, eu nunca vou dar conta de ser perfeito como essa mulher. Então o que eu faço? Ou pago com raiva ou pago com traição, tá? Mas não quer dizer que ele não lhe ame, ou não quer dizer que ele ame a outra. Não, é só porque o que ele tinha com você, porque, gente, a pessoa não sabe se aquela pessoa faz sexo melhor do que eu, não é verdade? Não é? Então eu não acredito que seja por conta disso que um homem vai para fora do casamento, né? Porque se eu tô feliz dentro do casamento, se eu tenho aquilo que eu tô procurando, né? Eu tiro por mim, tá? Porque eu era assim, se não fizesse isso aqui do meu jeito, primeira coisa que eu fazia, não dava, né? Então, aí fica ruim o negócio, né? Porque nós vivemos sem, é mais fácil, né? Existe casos que é o homem que não quer, sim, mas também porque a mulher ela é tão energia masculina que muitas vezes apaga o homem, né? Então, a gente tem que voltar para o nosso lugar, né? Eu tenho certeza que o seu marido sente falta é de escutar aquelas palavras bonitas que você dizia para ele. Ah, mas meu marido é fogo, Eliane, porque meu marido isso, aquilo, aquilo. Então, deixa ele para outra. Se ele não presta, deixa para outra. Mas se ele vale a pena a gente lutar, não é? Vale a pena a gente olhar e pensar, tá, o que eu posso ajeitar isso aqui, né, para que fique bom novamente, né? Então, eu tenho uma moça que constelou, falei para ela, disse assim, não, sabe o que você faz? Hoje à noite, quando ele chegar, faz a comida que ele mais gosta. E quando ele estiver comendo, você vai lá, passa por ele, passa a mão nas costas dele, assim, sabe? Aquela passada de mão, assim, que dá um arrepio na alma, não é? E quando ele terminou, meu bem, vai lá e taca um beijo na boca, leva o prato para a cozinha. Ô, gente, pelo amor de Deus, às vezes a gente só precisa voltar naquele tempo de quando a gente se conheceu, entende? Bota pimenta nesse relacionamento, né? E eu acredito que as coisas podem mudar, sabe? Porque o que a pessoa quer é só ser reconhecida, é o que todo mundo deseja. E quando a gente só critica, a gente tá falando pra pessoa, se eu tivesse no seu lugar eu faria melhor, o que você tá fazendo não presta. Aí a pessoa se sente mal. Assim é para as mulheres, assim são para os homens. Deixa eu ver aqui. Meu sogro faleceu no ano passado e desde a morte dele, meu marido quer ir embora morar com a mãe dele e terminar nosso matrimônio de 20 anos. Ah, querida, o que eu posso te falar? Ele tá tomando o lugar do pai dele, né? Mas se a mãe dele tiver juízo, a mãe dele não aceita, né? Porque isso vai travar a vida dele inteira, né? Pai é coragem, força, foco, determinação, decisão, persistência, ganhar o mundo, multiplicar o dinheiro, não perder o dinheiro. Pai é uma coisa muito grandiosa. Mas se eu saio daqui para tomar o lugar do meu pai, eu estrago a ordem. E quando eu estrago a ordem, o equilíbrio também não vai ter. Então, dificilmente ele vai ter condições, né, de ter uma vida abundante. Minha mãe saiu de uma relação abusiva e violenta quando eu tinha 1 ano. Eu não vivi com ele.
esse passado deles me afeta? Só se você criticá-los. Se você olhar e entender que era aquilo que seu pai podia dar e que provavelmente ele viu isso na casa dele, porque a gente repete aquilo que a gente vivenciou ou que um avô, não é, fez isso, e tanto que os pais falaram, o filho pegador. Então, se você olhar para isso e tá tudo bem, porque você tem que agradecer que se não fosse esse homem você não estava aqui, e se você tem filhos, você tem que agradecer mais 10.000 vezes, entende? Então, pode ser que não. Tem gente que passa por coisas e aquilo não vai afetar de jeito nenhum, porque a pessoa não olha para aquilo com esse peso, né? Meu pai traía minha mãe. Minha mãe traía também. Qual postura tomo? De entender que os dois já eram mais modernos do que a gente imaginava, não é verdade? Né? Eles já tinham um relacionamento aberto, né? Então, querida, olha, é a vida deles. Tá? Sua mãe provavelmente devia criticar o pai dele, fez igual. O pai, a mesma coisa. Então a gente deixa, porque a vida era deles. E às vezes eles se amavam, mas tinham que se espizinhar. Então a gente não sabe o que tinha ali de verdade. Não é? Tem gente que fala, ai, como é que pode os fulano ter se separado? Claro, você não vivia dentro de casa, não é? Quem ia imaginar que a Ana Hickman apanhava do marido? Nunca. A gente achava, do jeito que se vendiam na internet, que era tudo maravilhoso, não é? Quando o pai nunca quis filha mulher, só deu tudo para o único filho homem. As filhas mulheres para ele não mereciam nada. Ai, você deveria dar uma olhada para entender, compreender o seu pai, olhando para a família, né, para a raiz da árvore dele, né? Gente, os pais só copiavam o que já vinham dos pais dele, dos avós e tudo. Mulher não tinha muita, não. Antigamente, mulher nem ficava no testamento, para vocês terem uma ideia, né? Mas ele faz isso inconsciente, quando o homem acha a mulher boa para ele. E aquilo ali já deve ter vindo de uma outra pergunta, né? O pai traía a mãe. Bom, meu Deus, já passei da hora, gente. Agora eu vou ter que deixar vocês, tá? Olha, eu espero ter ajudado, sabe? Respondendo algumas coisas, mostrando que tudo na nossa vida, nada nasceu com você, tá? Muita coisa já veio de lá, de trás. Tá? Muitas vezes eu nem sei o que aconteceu, mas a minha alma sabe. Eu gosto sempre de contar aquela história, não é? Quando a moça veio constelar e tinha uma tosse, e já fazia 5 anos. E eu olhei para ela, e quando eu entrei no bonequinho, eu vi uma corda e vi umas pernas se mexendo. Eu falei, é suicídio. Daí ela falou, não, ninguém na minha família se suicidou. Eu falei, que estranho. Fui lá, saí do campo, voltei de novo e estava ali. E ela dizia, eu falava, que engraçado, eu tô vendo uma corda e tô vendo uma perna. E ela dizia, não, na minha família ninguém. E aí eu peguei e falei, olha, só se for nos antepassados. Eu falei, que estranho, a minha sensação é que é um tio seu com 42 anos. Beleza, ela perguntou, beleza, mas por que, Eliane, que eu passo isso? Não é? E aí eu falei para ela, por que há 5 anos atrás você pensou em se matar? Porque meu marido me bateu. Ela abriu uma fenda de morte e ela trouxe aquela excluído da família dela. Então, às vezes, a gente não precisa ficar sabendo. A gente pega. Por isso que eu sei que é difícil a pessoa querer mudar e ela não dá conta. Porque não é dela, gente. Por isso mesmo, a gente olha com muito mais compaixão para as criaturas. Porque a gente tem uma mania de julgar. Mas é tão difícil a gente mudar a postura, né? E aí, eu sei que ela ligou para a mãe dela e falou, mãe, eu tenho um tio meu que se matou, como é que você sabe? Eu fiz uma constelação e nessa constelação apareceu isso. Seu tio se matou, tinha 42 anos e a gente não entende por que até hoje, mas a gente teve que mentir, por quê? Porque a sua avó não ia aguentar. Suicida não era enterrado no cemitério, não podia rezar uma missa, nada. Então a gente mentiu que ele caiu e quebrou o pescoço. Então vê que tinha um olhar com falta de grandeza para aquele homem. Tiveram que mentir, esconder, excluir, sabe? E aí aquilo acabou voltando.
Então, quando você tem uma dificuldade, agradeça. Sabe por quê? Porque quando você agradece essa dificuldade e vai atrás de resolver, pronto, você corta aquela maldição. O problema é que tem pessoas que passam uma vida inteira reclamando e sofrendo. Não precisa. Tem muitos profissionais aí, né, bons de trabalho e que vão te levar para um lugar diferente, né? Então, e só escolha parar de sofrer. Olha e fala, não quero mais isso. E aí a gente muda. Né? É fácil? Lógico que não é. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas eu vou dizer uma coisa. Aquilo que o meu professor fala que eu amo de paixão. A felicidade, ela é cara. Não é todo mundo que vai ser feliz nessa vida. Então, escolha você ser feliz. Vai atrás de se resolver, porque a vida, ela é grandiosa. Né? Nós vamos durar hoje com toda a tecnologia e medicina, e se a gente cuidar da saúde e largar a pulsão de morte, a gente vai durar até os 90 e tantos anos inteiro, dirigindo. Gente, aqui na Itália eu fico boba, porque os velhinhos tudo dirige, tudo sai na rua, não tem inverno aqui para eles não, sai com aqueles carrinhos assim, ó, e vão. Gente, a coisa mais bonitinha, entende? Decidiram ter uma longevidade. Então, que a gente decida também, tá bom? Ó, beijo para todos vocês. Aqui já é 00:16. Tá na hora de eu dormir, que amanhã a pegada é cedo. Fique com Deus, tá bom? E se você gostou da live, encaminhe para alguém, não dizendo, olha isso, fulana, né? Encaminhe dizendo, eu assisti isso e mudou algumas coisas na minha cabeça. Quem sabe também pode ajudar a mudar algo na sua, tá bom? Beijão, viu? Fique com Deus.